É sim, e assim, o pequeno e médio, ele é o maior desafio que todas as empresas de tecnologia têm. E não porque eles não querem dar esse acesso ou fazer, e nem pela dificuldade, às vezes, dele ele tem essa dificuldade, mas ele pode passar por ela. E muitos têm uma cabeça totalmente aberta. É um trabalho que a gente está construindo junto a cooperativas. E eu acho que não só com cooperativas, mas com hubs de inovação, principalmente inovação aberta, onde eles têm uma oportunidade e a gente quer fomentar essa questão de traga seus maiores problemas. Não só nós dando essa visão geral de como pode se resolver, mas você participando ativamente, inclusive sendo um sócio dessa empresa que pode se formar desse problema. Ou seja, você tem a prática do incentivo da cooperativa levar, porque geralmente a cooperativa tem essas pessoas que acompanham, que levam o insumo e que acabam criando uma amizade com esse pequeno e médio produtor. Então, eles acabam conseguindo demonstrar que esses ganhos, primeira coisa, é a parte financeira. Esse cara ele precisa ter uma estabilidade para conseguir manter o negócio dele em pé. E a gente vê que existem casos, e muitos casos, de pequeno e médio que se torna grande. Esse cara consegue enxergar muito mais as soluções e ganhar esse tempo de agilidade para resolver os problemas do que os demais. Então não é uma questão de o pequeno e o médio tem dificuldade. Não. Tendo cabeça aberta, você buscando isso e sabendo as pessoas que podem te auxiliar, é assim, existem as dificuldades, mas elas também podem ser superadas. E aí você entra nesse ponto que eu até citei da nossa agricultura tropical, ter uma série de particularidades e uma série de oportunidades. Então, avalia aquilo que você tem. Se você começar a pensar, olha, eu tenho um problema aqui, é uma aplicação de uma bomba costal. Então, quais são os maiores problemas? Você consegue ter visibilidade onde você está aplicando ou não? Eu sei porque a gente começou a trabalhar nesse aplicativo que vai atender o pequeno e médio que tem esse tipo de situação e de pulverizadores menores. Vamos trazer quais os benefícios que você teria se você conseguisse realmente enxergar dentro da sua área, mesmo que pequena, porque os benefícios são iguais, e quanto isso pode trazer de lucro no final da operação. Quantos litros de produto você vai usar menos? Né? Qual vai ser o teu aumento e incremento de produtividade? Quando ele tem esse tipo de visão e ele enxerga esse tipo de situação, isso se torna um novo benefício, uma nova oportunidade. E aí sim ele vai construir dentro desse aplicativo, porque empresa de tecnologia, ela só cresce tendo dados. Você tendo dados, porque muita gente tentou vender no Brasil inteligência artificial, que é algo muito bonito de se falar. Cara, nada mais é do que dados, muitos e muitos dados, que não tem que ser a empresa que está utilizando, que vai. Os dados são dela. Mas a empresa de inteligência e de tecnologia, ela tem que filtrar tudo isso e aí sim, ela vai gerar uma recomendação. Nada mais do que isso, simplesmente. Você fez uma aplicação em um talhão aqui, que você fez durante 5 anos, e durante os 5 anos não passou de 80%. E no pulverizador terrestre, você chegou em 98%. A minha tecnologia, ela vai te recomendar entrar com o aéreo ou o terrestre? Terrestre. Por quê? Pode ser que tenha redes de energia que dificultam a aplicação do avião. Pode ser um relevo onde o início aqui do talhão ele é muito mais baixo ou muito mais alto do que o outro lado, ou que tenha ondulações, como a gente tem áreas de cana-de-açúcar, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, assim, isso é inteligência, é vender valor. Aonde que o meu sistema vai recomendar para você entrar com A ou B? Não me importa se eu ganho em cima do que o avião está aplicando, que ele me paga isso. A minha empresa, ela tem você como cliente, ela tem que te recomendar o que é melhor. Vá com o pulverizador terrestre, você vai ter uma eficiência muito maior. Então, nada mais é do que isso. E muitas empresas de fora vieram com dados de clientes de fora, numa outra realidade que não existe. Eu cito até um exemplo de empresas que faziam imagens de avião, coisa mais linda do mundo, as fotos. Você pegava assim a praga, a doença, ela já identificava sozinha. Isso aqui é tal, não sei o quê. Tá bom, só que a maioria das pragas e doenças, elas dão por baixo. Então, você não eliminava o pragueiro. Você tinha um custo em dólar, porque essa câmera tem um custo, demorava para processar.
Quando você ia ver, já tinha comido tua lavoura inteira e você achando que você estava pagando bonito porque você tinha umas fotos dentro do seu... então, assim, até onde essa tecnologia que vem vem de fora, vem de tal país, de lá, não sei o quê, ela é realmente usual e benéfica na nossa cultura. Eu não vejo sendo em lugar nenhum, sinceramente, nesse caso, porque você tem outras formas de se avaliar, e aí você tem contagens de praga. Hoje estão com algumas coisas muito interessantes, armadilhas com feromônio, que elas já automaticamente já dão a quantidade de praga ali, e já gera esse alerta mediante ao que você colocou. Ó, se tiver 5 pragas aqui, já é para gerar uma recomendação de aplicação. E aí automaticamente pode lançar no nosso sistema, vem o avião, vai e faz essa área. Coisas interessantes, coisas que realmente eu vejo que tem potencial e que vai ajudar muito no nosso Brasil, no nosso agro no Brasil. Então, assim, esse tipo de avaliação ainda era muito difícil. Era o início, a introdução dessa fase, né? Revolução 4.0. Hoje já se tem o conceito. Você não vende serviço quando é tecnologia, você vende inteligência. E a inteligência ela é construída com base em muitos dados e ao longo de muitos anos de um processo, aí sim, para evoluir, falar de inteligência artificial, machine learning, uma série de coisas voltadas para esse usual, simples. Eu quero que me mostre hoje, verde ou vermelho, aplico ou não aplico. O resto, o que está envolvido dentro disso, a pessoa técnica da empresa tem que saber, mas o sistema tem que dar sozinho. Perfeito. Falando, inclusive, nisso, em novas tecnologias, né? Uma coisa que a gente vê que a Perfect Fly faz é estar numa constante busca por melhoras, por novas tecnologias, por aprimoramento. Gostaria que você comentasse um pouco. Eu cheguei a ver que vocês fizeram uma viagem, se eu não me engano, para os Estados Unidos e para a Austrália, né? Em busca de novas tecnologias. Eu queria saber de novos projetos, novas coisas que estão chegando, em relação à Perfect Fly mesmo, especificamente. A gente foi convidado pelo governo do estado de Iowa e da Universidade de Ames montar uma base no escritório deles, que é muito estratégico para nós. Tá em regiões ali que estão a John Deere, por exemplo, a Syngenta, e tem muitas outras. Então, a ideia é que se consiga trabalhar em pesquisa e desenvolvimento para a realidade norte-americana, que você construa esses novos produtos de acordo com as necessidades dele, que nem aquele negócio. Talvez a gente comece a tirar tudo do Brasil como referência e lá eles têm problemas que são totalmente diferentes. Então, existe desde a parte cultural, eles gostam muito dessa comprovação científica do negócio, até a parte comercial, para se ter uma ideia, algo que me trouxeram um tempo atrás e que eu não tinha pensado, né? O americano, ele tem um negócio de... eles, querendo ou não, eles têm a parte de convívio e de, por exemplo, esportes diferentes. Então, futebol americano, beisebol, o cara que se relaciona com ele tem que chegar falando do jogador tal que fez o touchdown no final de semana e uma série de coisas. Então, você começa a criar esse tipo de conhecer, né, a cultura, como que ele escolhe as ferramentas que vão auxiliar ele no dia a dia, como que ele vê valor nisso tudo. E na Austrália a gente teve uma experiência muito positiva. Na verdade, a gente estava vendo áreas que a gente enxerga como uma nova fronteira, como um cerrado nosso aqui no Brasil em 1970, na região norte de lá, num país desenvolvido, muito sério, que te dá toda a parte de infraestrutura de uma forma bastante interessante, um custo de terra muito pequeno. Por quê? Os produtores consolidados lá nas regiões e as áreas consolidadas de produção são no sul, estão tendo muito problema, tanto com a parte de seca, já falta água nos rios que alimentam as produções com irrigação, e os filhos já estão ficando muito velhos, e os filhos querem só qualidade de vida, eles não querem dar sequência no negócio do pai. É um país com uma população pequena, então existem essas oportunidades e não tem pessoas para fazer. Existem algumas coisas e eu acho que no futuro o mercado vai começar a enxergar. Eles têm problemas, às vezes, de muita chuva e inundação no norte. Então, o período de plantação ali, você tem que armazenar essa água e aí você entrar com a parte de plantio e produção na época mais seca, onde essa água, a inundação ali já abaixou e que você consegue aproveitar tudo isso. Então,
Exato. Demanda, sim, um conhecimento técnico um pouco diferente. É uma realidade que a gente não tem esse tipo de problema no Brasil, mas que nos quesitos técnicos totalmente possível, porém, demanda não no investimento da terra, que ainda está muito barato, mas no investimento de armazenagem de água, que é altíssimo. Então, assim, existe a oportunidade, poucos grupos do mundo estão investindo lá ainda, mas assim, já está crescendo. Eu conheci empresas da Argentina, da Inglaterra, Vietnã e muito China. Então, áreas consolidadas lá, que estão começando a fazer um trabalho principalmente com algodão. Você imagina, num país extremamente desenvolvido, muito próximo da Ásia, então você consegue margens que a gente fez de estudo. A gente contratou a PwC para fazer um estudo de viabilidade lá, e as margens dentro da produção de algodão ali na região é de 100% de lucro, por conta dessa facilidade logística, tanto para levar o produto final, quanto para trazer os insumos, que em sua grande maioria está ali. Preços assim, porque o algodão deles, a qualidade é das maiores do mundo. O caroço do algodão, a parte de semente que vai para alimentação também bovina e para muitas outras coisas, a China paga o dobro e só compra deles, por questão de sanidade, por questão de confiabilidade no produto. Então, assim, são uma série de coisas e tecnologias que a gente viu, e depois de troca de informações. Nós conhecemos muitos grupos lá, onde a gente acabou visitando e trazendo coisas deles para o nosso dia a dia, principalmente na algodoeira. E nós levamos também, eles vieram para cá depois e levaram muitas tecnologias que a gente tinha desenvolvido aqui. Eu ia falar, eu tenho síndrome de brasileiro, de ficar, nós foi buscar, nós foi atrás. Eu tinha até uma pergunta de qual o melhor modelo agrícola que você já tenha conhecido. E na real, a gente é que é referência, né? A gente é que toma conta disso, assim. E eu acho que falta, às vezes, um pouco o pessoal de fora realmente valorizar um pouco disso. E a gente ir para lá também, sabe? Eu falo que eu vejo que o Brasil realmente, em parte tecnológica com relação ao mundo, ele está muito avançado. Muito. Eu não vejo país hoje que a gente pode falar que o meio agro é mais avançado que o Brasil. Principalmente em parte de gestão, em níveis e complexidades desse trabalho de rastreabilidade. Em outros países, até pelas realidades, às vezes áreas menores, algumas coisas assim, e a parte do custo do funcionário, acabam forçando que eles tenham alguns tipos de tecnologia que facilitem o dia a dia, a operação. Mas em termos de olhar grandes áreas e contar com toda a tecnologia embarcada, nós somos grande referência. Mas assim, o que eu vejo não é nem isso, o ponto é a gente saber coisas, e às vezes a gente não sabe, coisas que a gente usa aqui, que a gente adaptou por uma necessidade, que ajudam demais eles lá. E coisas que eles também, nas dificuldades e nos pontos que eles têm, conseguiram se reinventar e a gente usa hoje aqui. Então eu até brinco, teve uma máquina que... Nossa, quando eu comprei essa máquina, nossa, me chamaram de louco pra cima. Falaram, nossa, essa máquina nunca vai se pagar, não sei o quê. É uma briquetadeira. Ela pega toda a parte de resíduo assim da algodoeira e ficava um poeirão dentro da máquina ali do complexo agroindustrial, e ela começa a processar isso e vem parte ali do caroço, vem tudo, e você pode aproveitar para duas coisas, para alimentação de gado e também como lenha. Então, nos silos, nas coisas, você pega, mistura ali com eucalipto, dá um poder calorífico interessantíssimo. Isso no começo ficava, a gente usava nas nossas áreas, tanto na parte de alimentação quanto do silo, e hoje se vende isso a R$200 a tonelada. Então, assim, virou um mercado, para você ter uma ideia, né, ela se pagou em 1 ano e meio, e esse pessoal da Austrália veio aqui, viu e ficou louco, principalmente por conta da limpeza que trazia, e também porque eles geralmente, quando tem uma algodoeira, eles confinam. Então foi algo assim que foi uma tecnologia que no começo ninguém via muita viabilidade, e hoje grandes grupos começaram a colocar. Passa pela sustentabilidade que a gente estava falando, de redução de resíduos, essas coisas. Exatamente, né? Se aproveita ao máximo tudo aquilo que é produzido, né? Então você vê que de coisas que eram praticamente jogado fora, resíduo, né? Você tem um aproveitamento de tudo. Esse é o ponto.